que Deus permite essa dor antes da virada? E como não desistir no ponto errado? Você não está quebrando. Você não está perdendo a fé. O que está acontecendo é mais silencioso e mais perigoso do que isso. Você está cansado de segurar tudo sozinho, enquanto Deus parece em silêncio, a oração pesa, a ansiedade cresce e o medo começa a dizer que essa dor significa que algo deu errado. A maioria das pessoas acha que o pior momento é quando a dor começa. Não é. O momento mais perigoso é quando você se sente sobrecarregado, confuso e começa a acreditar que desistir traria alívio, paz, descanso. É aí que o medo se disfarça de lucidez e o silêncio parece abandono. Mas e se esse não for o fim? E se esse for exatamente o ponto em que Deus permite que a pressão aumente porque algo mais profundo está sendo formado dentro de você? Fique aqui comigo, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga essa dor agora. O dia em que a dor perdeu a lógica. Chega um momento em que a dor deixa de cumprir qualquer função compreensível. No início, ela até parece ter um motivo. Algo aconteceu, algo quebrou, algo saiu do lugar. Você consegue apontar a origem, ainda que doa. Mas depois de um tempo, essa explicação já não se sustenta. A dor continua, mesmo quando você ajustou o que podia, orou como sabia, permaneceu como conseguiu. E então surge a parte mais difícil, quando a dor não ensina mais nada óbvio. Quando ela não corrige, não alerta, não empurra, ela apenas fica. É nesse ponto que a lógica falha e o coração começa a se confundir. Esse é o dia em que muita gente começa a questionar não só a situação, mas a si mesma. Será que eu entendi errado? Será que ouvi errado? Será que insisti demais? A mente tenta organizar o caos, criando conclusões rápidas, porque viver sem sentido dói mais do que viver com sofrimento explicado. Só que nem toda dor vem para ser explicada de imediato. Algumas vêm para expor limites internos, que só aparecem quando o controle acaba. Na caminhada cristã, existe uma fase pouco falada, em que Deus não está lidando com escolhas visíveis, mas com estruturas invisíveis, com expectativas que você nem sabia que tinha, com a forma como você mede fidelidade, resposta, presença. Quando a dor perde a lógica, ela para de dialogar com o comportamento e começa a dialogar com o coração. E isso assusta, porque o coração não responde rápido. O problema não é a dor se estender. O problema é tentar interpretá-la usando ferramentas antigas. Você tenta aplicar fórmulas que funcionaram antes, palavras que já te sustentaram, práticas que sempre deram certo. Mas agora nada encaixa, e isso gera uma sensação estranha de regressão espiritual, como se você estivesse andando para trás. Só que nem todo silêncio é retrocesso, às vezes é profundidade. Muitos desistem aqui porque confundem ausência de sentido com ausência de Deus. Mas Deus nunca se comprometeu a tornar tudo lógico no tempo em que a mente exige. Ele se comprometeu a formar algo sólido, ainda que isso leve você a atravessar zonas onde não há respostas prontas. Quando a dor perde a lógica, ela deixa de ser algo que você controla e passa a ser algo que te confronta. Não com culpa, mas com verdade. Esse estágio revela algo importante. Enquanto a dor tinha explicação, você ainda tinha domínio emocional sobre ela. Agora, sem lógica, você se sente exposto, vulnerável. E é exatamente nesse ponto que decisões precipitadas parecem sensatas. Parar, sair, desistir, mudar tudo de uma vez. Não porque você não aguenta mais, mas porque você não entende mais. Só que decisões tomadas para acabar com a confusão interna quase sempre criam perdas que só serão percebidas depois. A dor sem lógica não é o fim da fé, é o fim da ilusão de controle. E isso é profundamente desconfortável, porque obriga você a permanecer sem garantias emocionais, sem sinais claros, sem validação externa.
Obriga você a ficar quando tudo em você quer concluir algo rápido. Mas essa permanência não é passiva. Ela é ativa por dentro. Algo está sendo ajustado no nível mais profundo, onde palavras já não alcançam. Se você está vivendo esse momento, não conclua nada ainda. Não transforme confusão em sentença. O fato de você não entender o que está acontecendo não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que o processo saiu do campo da lógica e entrou no campo da formação. E é aí que muitas histórias são interrompidas cedo demais. Quando Deus não impede, Ele observa. Existe um desconforto profundo quando você percebe que Deus poderia ter interrompido tudo. Uma palavra, uma mudança externa, um encontro específico, um detalhe resolvido. E não aconteceu. Essa percepção pesa porque mexe com a ideia de cuidado. Você não está dizendo que Deus não pode. Você está lidando com o fato de que Ele pode e ainda assim não impediu. É aqui que muitos começam a reinterpretar a própria fé, não por rebeldia, mas por cansaço emocional. A dor se torna mais difícil quando ela não é inevitável, quando ela não vem de uma tragédia súbita, mas de algo que poderia ter sido evitado. É aí que nasce a pergunta silenciosa, que quase ninguém verbaliza. Se Deus está vendo, por que está permitindo? E quando essa pergunta não encontra resposta imediata, o coração começa a preencher o vazio com conclusões perigosas. Talvez Ele não se importe. Talvez eu esteja sozinho. Talvez eu tenha errado em algum ponto que não consigo enxergar. O que raramente é ensinado é que observar não é cruzar os braços. Na espiritualidade cristã, há momentos em que Deus não age porque a ação externa resolveria o problema errado. Ele não está lidando com a situação em si, mas com a forma como você se estrutura por dentro enquanto ela permanece. Quando tudo é interrompido rápido demais, o que precisava amadurecer não amadurece. Quando tudo é evitado, o que precisava ser transformado permanece intacto. Deus observa porque há processos que não sobrevivem à intervenção precoce. Há níveis de fé, discernimento e solidez que só nascem quando você atravessa algo sem atalhos. Isso não significa prazer na sua dor. Significa compromisso com o que você se tornará depois dela. O amor que sempre impede pode aliviar agora, mas enfraquece depois. O amor que sustenta em silêncio constrói raízes profundas. Esse estágio confronta uma expectativa comum, a de que amor sempre se manifesta em livramento imediato. Mas amor também se manifesta em confiança no processo. Deus observa quando impedir agora tiraria de você a chance de desenvolver algo que só nasce na permanência. Algo que não vem com explicação, mas com consciência. Algo que não aparece enquanto você ainda espera ser salvo da experiência. Muitos confundem esse silêncio com indiferença porque estão acostumados a medir cuidado pela ausência de dor. Mas há dores que não são sinais de descuido, são sinais de transição. São zonas em que Deus não está corrigindo o caminho, mas fortalecendo a estrutura para continuar nele. Quando Ele observa, Ele está presente de uma forma menos perceptível, porém mais profunda. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser baseada em resultados rápidos e começa a ser baseada em permanência. Não porque você não tenha opção de sair, mas porque algo em você começa a perceber que sair agora não resolveria o que está sendo trabalhado. A observação divina não é distanciamento, é um tipo de acompanhamento que respeita o tempo interno da transformação. Se Deus não impediu, não conclua que Ele se ausentou. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser que Ele esteja mais atento do que nunca ao que está sendo formado dentro de você, e isso exige algo raro.
permanecer sem garantias emocionais, confiar sem explicações completas, seguir mesmo quando a dor poderia ter sido evitada, mas não foi. Não feche essa fase com acusações internas ou conclusões definitivas. Ainda não é o momento de interpretar o silêncio como resposta final. Às vezes, Deus observa porque interromper agora quebraria algo que precisa terminar de se formar. O cansaço que não é falta de fé. Existe um tipo de cansaço que não vem da ausência de oração, nem da falta de esforço espiritual. Ele nasce justamente do oposto, de quem permaneceu, de quem insistiu quando dava para ter parado, de quem continuou acreditando mesmo sem respostas claras. Esse cansaço não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de desgaste acumulado por sustentar algo pesado por tempo demais, sem alívio visível. E isso muda completamente a forma como ele precisa ser interpretado. Muita gente carrega culpa por estar cansada, como se o esgotamento fosse prova de fé pequena ou de espiritualidade rasa. Mas o cansaço profundo raramente aparece em quem vive superficialmente a fé. Ele aparece em quem levou a sério, em quem tentou fazer tudo certo, em quem não abandonou princípios mesmo quando ninguém estava vendo. Esse tipo de desgaste não nasce da rebeldia, nasce da permanência prolongada em ambientes emocionalmente exigentes. Na caminhada cristã, há momentos em que Deus não está pedindo mais entrega, mais força, mais resistência. Ele está revelando limites humanos que foram ignorados por tempo demais. O cansaço não vem para te acusar. Ele vem para te mostrar que você não foi criado para sustentar tudo sozinho, nem para carregar processos longos sem ajustes internos. Quando esse esgotamento chega, a tentação é espiritualizar demais ou desvalorizar completamente o que se sente. Ambos são erros. Esse cansaço não significa que você perdeu o amor por Deus. Significa que você se doou além do que conseguia repor emocionalmente. E quando a alma entra nesse estado, ela começa a confundir descanso com desistência. Parar parece sensato. Largar parece saudável. Encerrar parece maturidade. Mas muitas dessas conclusões são fruto de exaustão, não de direção espiritual. É por isso que decisões tomadas nesse estado precisam ser adiadas, não aceleradas. Deus não se ofende com o seu cansaço. Ele se preocupa com o que você faz a partir dele. Porque o esgotamento pode te levar a abandonar não aquilo que te faz mal, mas aquilo que ainda não terminou de te formar. O problema não é admitir que está cansado. O perigo é usar o cansaço como critério final de discernimento. Quando a alma está exausta, ela busca alívio imediato, não sentido profundo. Existe uma diferença entre estar cansado do peso e estar fora do caminho. Nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Às vezes, você está exatamente onde deveria estar, mas sustentando do jeito errado, tentando resolver sozinho, interpretar tudo sozinho, segurar emoções que deveriam ser entregues. O cansaço, então, se torna um sinal de que ajustes são necessários, não de que tudo precisa acabar. Esse é o ponto em que a fé amadurece ou se rompe. Porque amadurecer não é nunca se cansar. É aprender a permanecer sem se destruir por dentro. É reconhecer que até a fidelidade precisa de respiro, que até a constância precisa de descanso consciente. Que Deus não espera que você continue do mesmo jeito quando o mesmo jeito já não é sustentável. Se você está cansado, não se acuse. Observe, o cansaço pode estar revelando que algo precisa mudar na forma como você atravessa esse processo, não no processo em si. Deus não mede sua fé pela ausência de desgaste, mas pela honestidade com que você lida com ele. E muitas vezes, reconhecer o cansaço é o primeiro passo para não desistir no ponto errado. O momento em que a alma para de pedir sinais.
Chega uma fase em que você simplesmente cansa de pedir provas. Não porque deixou de crer, mas porque algo dentro de você percebe que nenhum sinal externo vai resolver o que está sendo trabalhado por dentro. No começo da caminhada, sinais sustentam. Eles animam, direcionam, aliviam a ansiedade. Mas existe um ponto em que continuar pedindo confirmações vira uma forma sutil de adiar o amadurecimento. A alma sente isso antes da mente entender. E aos poucos, o pedido por sinais vai silenciando. Esse silêncio interno não é frieza espiritual, é transição. É quando a fé começa a se deslocar do campo da validação para o campo da consciência. Você não para de acreditar, você para de barganhar. Para de dizer se isso acontecer, então eu continuo. Porque percebe que mesmo que aconteça, ainda haverá um vazio que só pode ser tratado em outro nível. Esse é um momento delicado, porque por fora ele parece desânimo, mas por dentro ele é ajuste. Muitos interpretam esse estágio como perda de sensibilidade espiritual. Acham que ficaram duros, frios ou indiferentes. Mas, na verdade, a alma está cansada de estímulos superficiais. Sinais rápidos não sustentam processos longos. Eles ajudam no começo, mas não mantêm no meio. E é justamente no meio que você está agora. No meio da história, no meio da dor, no meio da formação. Deus sabe disso. Por isso, muitas vezes, Ele permite que os sinais cessem antes que a virada aconteça. Quando a alma para de pedir sinais, ela começa a escutar de outro jeito. Não mais procurando respostas imediatas, mas percebendo movimentos internos. Pequenas mudanças de postura, novas perguntas surgindo, antigas certezas caindo. É desconfortável, porque sinais sempre deram uma sensação de controle. Sem eles, você precisa permanecer sem garantias emocionais. E isso expõe medos que antes estavam camuflados pela expectativa de uma resposta rápida. Esse estágio revela algo importante. Você já não está mais tentando convencer Deus de nada. Está tentando se alinhar. E alinhamento quase sempre dói mais do que entusiasmo. Porque entusiasmo embala. Alinhamento confronta. Ele mostra incoerências, dependências, motivações misturadas. Mostra onde você queria usar Deus como resposta e onde Ele quer ser processo. Na espiritualidade cristã, esse é um ponto de maturidade profunda. Não muito celebrado, porque não é bonito nem empolgante. É silencioso, solitário, interior. É quando você continua sem precisar ser convencido o tempo todo. Continua sem precisar de aplausos espirituais. Continua sem garantias de curto prazo. Não por heroísmo, mas porque algo em você já entendeu que sair agora não traria a paz que imagina. O risco aqui é interpretar esse silêncio como indiferença divina. Mas Deus não se comunica apenas por sinais extraordinários. Ele também trabalha por meio de convicções lentas, quase imperceptíveis, que se instalam aos poucos. Quando você para de pedir sinais, começa a perceber que a fé não desapareceu. Ela apenas mudou de lugar, saiu da superfície e foi para a raiz. Se você está vivendo esse momento, não force emoções que não estão aí. Não tente recriar experiências antigas para se sentir seguro. Permaneça. Esse silêncio interno não é vazio. É preparação para uma forma mais firme de continuar. Uma fé que não depende de confirmações constantes, mas de consciência. E isso, embora desconfortável, costuma anteceder movimentos profundos que não precisam mais ser anunciados. A dor que vem antes da substituição. Existe uma dor específica que aparece quando algo antigo já não serve mais, mas o novo ainda não se revelou. Não é a dor de perder algo claramente errado. É a dor de soltar algo que por muito tempo funcionou. Uma identidade, uma forma de acreditar, um jeito de se relacionar com Deus, consigo mesmo ou com a própria história. Essa dor não grita,
ela aperta, ela confunde, porque você não sabe exatamente o que está sendo retirado, só sente que algo está sendo desencaixado por dentro. Esse é o estágio da substituição, e quase ninguém fala sobre ele com clareza, porque não é confortável admitir que Deus, às vezes, não apenas restaura, mas substitui. Não tudo de uma vez, não de forma brusca, mas lentamente. Ele começa a desmontar estruturas internas que já cumpriram seu papel, crenças que te sustentaram em fases anteriores, mas que agora limitam, posturas que te protegeram, mas que hoje te endurecem. A dor surge não porque algo está errado, mas porque algo está sendo trocado. O problema é que a substituição quase nunca acontece com aviso prévio. Deus não diz claramente o que vai entrar no lugar antes de retirar o que está saindo. E isso gera insegurança. Você sente que não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Esse intervalo é profundamente desconfortável. É quando você tenta voltar ao que era antes e percebe que não cabe mais. E tenta avançar sem referências claras. É aí que a dor se intensifica. Muitos interpretam esse momento como perda espiritual, quando na verdade é transição de maturidade. A fé infantil precisa ser substituída por uma fé consciente. A dependência de respostas rápidas precisa dar lugar à confiança processual. A imagem de um Deus que resolve tudo imediatamente começa a ser substituída pela de um Deus que forma profundamente. Isso dói porque exige luto. Luto da versão antiga de si mesmo. Luto das expectativas que não se cumpriram do jeito que você imaginava. A dor da substituição não vem para punir. Ela vem para criar espaço. Algo novo não entra onde o antigo ainda ocupa tudo. E Deus não sobrepõe estruturas frágeis sobre bases antigas. Ele troca, mas toda troca exige um período de vazio aparente. E o vazio assusta, porque a mente prefere algo conhecido, mesmo que limitado, do que algo desconhecido que ainda não se revelou completamente. Esse é o ponto em que muitos voltam atrás, não porque o novo é ruim, mas porque o intervalo é insuportável. O silêncio entre o que foi e o que será gera ansiedade. Você começa a se perguntar se não era melhor permanecer do jeito antigo. Pelo menos ali você sabia como funcionava. Só que o antigo já não sustenta mais. Ele não cai de uma vez, mas também não permanece inteiro. E isso cria uma tensão interna difícil de administrar. Deus permite essa dor porque Ele não quer apenas te aliviar. Ele quer te reposicionar. E reposicionamento quase sempre envolve perda de referências antigas. A substituição não é visível de imediato, mas ela está acontecendo. Algo está sendo removido para que algo mais verdadeiro ocupe o lugar. Mais sólido, menos dependente de circunstâncias externas, mais alinhado com quem você se tornou ao longo desse processo. Se você está sentindo essa dor estranha, em que nada parece totalmente errado, mas nada mais se encaixa como antes, não se desespere. Isso não é colapso, é transição. Algo está sendo substituído dentro de você, mesmo que você ainda não consiga nomear. Não tente forçar o retorno ao que já não cabe. Não acelere a entrada do novo. Permaneça. A dor que vem antes da substituição não anuncia o fim. Ela anuncia que algo antigo está cedendo espaço para algo mais profundo tomar forma. O isolamento que Deus não cancela. Existe um tipo de solidão que não vem da rejeição das pessoas, mas de um afastamento que acontece mesmo quando você está cercado. Conversas continuam, compromissos seguem, a rotina não para, mas algo dentro de você percebe que ninguém consegue realmente entrar no que está acontecendo. Não é falta de amor ao redor, é falta de acesso, e isso dói, porque o isolamento não foi escolhido, ele se impôs, e, estranhamente, Deus não o cancela. Esse é um dos pontos mais mal interpretados da caminhada espiritual.
Muitos acreditam que isolamento sempre é sinal de erro, de fechamento emocional ou de distanciamento de Deus. Mas há momentos em que o isolamento não é fuga, é ambiente. Um espaço criado para que distrações caiam, vozes externas percam força e você seja forçado a escutar o que vinha sendo abafado pelo excesso de ruído. Deus não cancela esse isolamento porque ele cumpre uma função que companhia nenhuma conseguiria cumprir. No início, você tenta compensar, busca mais conversas, mais explicações, mais presença humana, mas percebe que mesmo assim a sensação permanece. Ninguém entende completamente, ninguém alcança o nível exato do que você está vivendo. E isso gera frustração. Porque o ser humano foi criado para a conexão. Só que existem processos que não podem ser atravessados em grupo. Não por egoísmo, mas por profundidade. Algumas transformações exigem silêncio, não aplauso. Exigem confronto interno, não validação externa. Esse isolamento revela algo importante. Ele expõe o quanto você dependia do olhar do outro para se sentir seguro. Do conselho constante, da confirmação, da presença que acalma. Quando isso some, medos antigos aparecem. Inseguranças que estavam escondidas sob relacionamentos saudáveis ou rotinas cheias. Deus permite esse vazio relacional temporário porque quer tratar algo que só aparece quando você não tem para onde correr emocionalmente. Não confunda isolamento com abandono. Deus não se ausenta quando você se sente só. Ele se aproxima de um jeito diferente, menos perceptível, mais profundo. É no isolamento que muitas verdades vêm à tona sem filtro. Pensamentos que você evitava, sentimentos que você ignorava, perguntas que você empurrava para depois. Tudo isso emerge quando não há mais distrações suficientes para silenciar a alma. O perigo desse estágio é tentar sair dele a qualquer custo, preencher o vazio rápido demais, entrar em relações, decisões ou caminhos apenas para não ficar só com o que está vindo à superfície. Mas sair antes da hora não elimina o que precisa ser tratado, apenas adia. Deus não cancela esse isolamento porque ele é cirúrgico. Ele corta onde precisa, mesmo que doa, mesmo que você não entenda completamente agora. Esse período também redefine maturidade espiritual. Você começa a perceber que nem todo mundo precisa entender sua fase, que nem toda dor precisa ser explicada. Que há processos que não pedem conselho, pedem permanência. Isso não te torna frio, te torna consciente, menos dependente da aprovação externa e mais atento ao que está sendo formado por dentro. Se você se sente sozinho, mesmo sem estar, não conclua que algo está errado. Pode ser que Deus esteja criando um espaço onde ele será ouvido sem interferências. Um espaço onde você aprenderá a sustentar a própria fé sem muletas emocionais. Esse isolamento não é castigo, é preparação. E, embora desconfortável, ele costuma anteceder movimentos que exigem uma estrutura interna mais sólida do que qualquer companhia momentânea poderia oferecer. Quando você não reconhece mais quem era. Há um momento estranho em que você olha para trás e não sente saudade de quem era, mas também não sente pertencimento ao que está se tornando. É desconcertante, porque, até então, sua identidade sempre foi um lugar de apoio. Você sabia como reagia, como acreditava, como se posicionava. Agora, essas referências começam a falhar. Não porque eram falsas, mas porque ficaram pequenas demais para sustentar o que você vive hoje. E isso gera uma sensação profunda de deslocamento interno. Esse estágio costuma ser confundido com crise de identidade, quando, na verdade, é transição de consciência. Você não perdeu quem era, você superou. Mas superar algo que fez parte da sua história exige luto silencioso. Exige aceitar que versões antigas de você não podem mais conduzir decisões presentes.
Isso dói porque implica reconhecer que certas certezas, posturas e até formas de fé foram suficientes até aqui, mas não serão suficientes daqui para frente. Quando você não se reconhece mais, a tentação é tentar se resgatar, reagir como antes, acreditar como antes, decidir como antes. Só que algo trava, a alma não acompanha. É como tentar vestir uma roupa que já não serve. Forçar machuca, permanecer incomoda. Isso gera ansiedade, porque identidade sempre foi sinônimo de estabilidade emocional. Sem ela, tudo parece provisório, até você mesmo. Na espiritualidade cristã, esse momento é decisivo, porque Deus não apenas muda circunstâncias, Ele refaz pessoas. E refazer alguém passa por desmontar autoimagens que já não representam a verdade atual. Você começa a perceber que já não tolera certas coisas, já não se empolga com outras, já não reage como antes. Isso não é frieza. É maturidade emergindo, mesmo que de forma desconfortável. O problema é que essa transição não vem acompanhada de um rótulo novo imediato. Você não recebe um nome claro para essa versão que está surgindo. E viver sem nome, sem definição, sem clareza de quem você é agora, é angustiante, mas necessário. Porque definições prematuras criam limites desnecessários. Deus prefere formar primeiro e nomear depois. Esse estágio também revela algo delicado. Muitas pessoas não desistem por causa da dor, mas por não reconhecerem mais a si mesmas dentro do processo. Elas sentem falta da versão antiga, mais confiante, mais decidida, mais entusiasmada. Só que aquela versão não suportaria o que está sendo preparado agora. O desconforto atual é o preço da expansão interna, e expansão nunca é confortável enquanto acontece. Quando você não se reconhece mais, não tente se definir rápido demais. Não se apresse em concluir quem você é agora. Permaneça observando. Algo está se reorganizando, valores estão sendo reposicionados, motivações estão sendo purificadas, expectativas estão sendo ajustadas. Tudo isso acontece antes que qualquer clareza externa apareça. Deus permite esse período porque a identidade sólida não nasce da repetição do passado, mas da integração consciente da história com o presente. Você não está se perdendo. Está sendo redesenhado, e redesenho exige apagar linhas antigas antes de traçar novas. Isso gera insegurança, mas também cria espaço para algo mais verdadeiro emergir. Se você sente que não é mais quem era, mas ainda não sabe quem é agora, não se assuste. Isso não é vazio, é transição. Algo dentro de você já mudou o suficiente para não caber no antigo, mas ainda está se formando para sustentar o novo. Não volte por medo, não avance por ansiedade, permaneça. Essa fase não anuncia perda, anuncia expansão. O ponto em que desistir parece um alívio. Existe um instante perigoso em que desistir deixa de parecer fracasso e começa a soar como sabedoria. Não é um impulso impulsivo, nem uma explosão emocional. É um pensamento calmo, quase racional. Você olha para tudo o que viveu, para o peso acumulado, para a ausência de respostas claras e conclui que parar talvez seja o ato mais sensato. Esse é o ponto em que a dor já não grita, ela cansa, e o cansaço convence. Esse momento engana, porque ele oferece algo que você precisa desesperadamente. Alívio, não alegria, não vitória, apenas descanso emocional. A ideia de não tentar mais, de não esperar mais, de não sustentar mais expectativas, parece finalmente trazer paz, e é por isso que ele é tão perigoso. Porque nem toda paz que surge do alívio é verdadeira. Algumas são apenas anestesia. Elas não curam, apenas silenciam temporariamente o incômodo. Quando desistir parece um alívio, geralmente não é porque o caminho está errado, mas porque a forma
como você está atravessando ficou pesada demais. A alma começa a confundir esgotamento com direção. O corpo pede pausa e a mente traduz isso como encerramento. Mas pausa e desistência não são a mesma coisa. Uma preserva, a outra interrompe. E nesse estágio, a diferença entre as duas fica perigosamente sutil. Na caminhada cristã, esse ponto costuma surgir depois que você já atravessou muito. Não no começo, mas perto de algo que exigirá um último ajuste interno. Por isso, desistir aqui não parece fuga, parece maturidade emocional. Você começa a usar palavras bonitas para justificar o abandono. Autocuidado, limites, amor próprio, realinhamento. Tudo isso pode ser legítimo, mas também pode se tornar uma linguagem elegante para evitar atravessar o que falta. Deus não se ofende quando você se sente tentado a parar. Ele conhece o limite humano. O que ele observa é se você transforma esse limite em sentença final. Porque muitas viradas não exigem mais força, exigem mais discernimento. Exigem entender que o desejo de alívio não significa autorização para abandonar o processo. Significa que algo precisa ser ajustado na forma de caminhar, não no destino. Esse é o estágio em que o silêncio de Deus parece confirmar a decisão de parar. Você pensa, se ele não fala nada, talvez seja isso mesmo. Mas o silêncio aqui não é concordância. É espaço para você perceber de onde vem esse desejo de desistir. Ele nasce da clareza ou do cansaço. Nasce da direção ou da exaustão. Essa distinção é fundamental, porque decisões tomadas para aliviar a dor raramente produzem a paz que prometem. Muitos só percebem isso depois, quando abandonam algo achando que encontrarão descanso e descobrem que o peso apenas mudou de lugar. A dor que você evita hoje reaparece amanhã com outro nome, porque o processo não foi concluído. Ele foi interrompido. E processos interrompidos não desaparecem. Eles retornam, geralmente em contextos mais difíceis de administrar. Quando desistir parece um alívio, não decida rápido. Não transforme o desejo de descansar em abandono definitivo. Observe com honestidade. Você está cansado do peso ou do caminho? Você precisa parar de lutar sozinho ou precisa sair? São perguntas que exigem silêncio, não pressa, porque a resposta errada aqui pode atrasar algo que já estava em formação. Deus não chama ninguém para se destruir tentando ser fiel, mas também não chama para desistir no ponto em que a fidelidade está prestes a amadurecer. O alívio verdadeiro não vem de parar tudo, vem de ajustar como você continua. E isso nem sempre é óbvio no meio da exaustão. Se desistir parece atraente agora, não se condene. Apenas não transforme esse sentimento em decisão final. Algo em você está pedindo descanso, não fim. E entender essa diferença pode ser exatamente o que te impede de sair no ponto errado. O tempo em que nada muda, mas tudo se move. Há uma fase profundamente frustrante em que, olhando de fora, nada parece mudar. A situação continua a mesma, as respostas não chegam, os problemas não se resolvem, a dor não diminui de forma perceptível. Tudo parece estagnado. É como se a vida tivesse entrado em pausa. Mas, por dentro, algo não para de se mover. E esse contraste entre imobilidade externa e movimento interno é um dos testes mais difíceis da caminhada espiritual. Esse tempo engana porque fomos ensinados a reconhecer mudança apenas pelo que é visível. Quando algo muda fora, acreditamos que Deus está agindo. Quando nada muda, achamos que ele parou, mas a maior parte do trabalho profundo não acontece na superfície. Ele acontece onde ninguém aplaude, onde ninguém percebe, onde nem você consegue medir com clareza.
Enquanto você olha para fora esperando sinais, Deus está reorganizando estruturas internas que sustentarão o que ainda virá. Esse é o tempo em que convicções antigas começam a perder força sem que novas ainda tenham se firmado. O tempo em que expectativas são desarmadas, motivações são filtradas, intenções são purificadas. Nada disso aparece em resultados imediatos. Pelo contrário, muitas vezes esse movimento interno faz a vida externa parecer ainda mais lenta. Porque você já não reage como antes, já não corre como antes, já não força situações como antes. E isso dá a impressão de atraso, quando na verdade é alinhamento. Na espiritualidade cristã, esse estágio costuma anteceder mudanças irreversíveis. Deus trabalha primeiro no invisível, para que o visível não desmorone depois. Se ele mudasse as circunstâncias antes de você estar internamente preparado, aquilo que hoje você pede poderia amanhã te esmagar. Por isso, ele permite esse tempo silencioso, onde a pressa é retirada e a profundidade é instalada. O problema é que viver nesse intervalo exige maturidade emocional, porque você não tem como provar para si mesmo que algo está acontecendo. Não há métricas claras, não há confirmações externas. Tudo o que você sente é um deslocamento interno lento, quase imperceptível. E é aí que a mente começa a questionar. Será que estou parado? Será que perdi tempo? Será que nada mudou mesmo? Só que a ausência de movimento visível não significa ausência de movimento real. Esse tempo também revela quem você é quando não há progresso aparente. Quando continuar não gera elogio, reconhecimento ou sensação de avanço. Quando permanecer não produz dopamina emocional. É aí que a fé deixa de ser sustentada por resultados e passa a ser sustentada por consciência. Você continua não porque vê, mas porque entende. Não porque sente, mas porque discerne que sair agora seria ignorar tudo o que já se moveu por dentro. Muitos desistem nesse estágio porque ele é ingrato. Não dói de forma intensa, mas cansa lentamente. É um desgaste silencioso, um dia após o outro sem novidades, sem respostas, sem viradas. E é exatamente por isso que ele prepara. Porque a próxima fase exigirá alguém que não dependa de estímulos constantes para permanecer firme. Alguém que saiba sustentar decisões, mesmo quando o cenário não confirma imediatamente. Deus usa esse tempo para realinhar seu ritmo interno, para desacelerar impulsos, corrigir expectativas irreais, ajustar a forma como você interpreta silêncio e espera. Nada muda fora porque muita coisa precisa terminar de se mover dentro. E interromper esse processo por impaciência é desperdiçar tudo o que já foi feito até aqui. Se você sente que está parado, mas percebe que já não pensa como antes, já não reage como antes, já não deseja as mesmas coisas, então algo está acontecendo. Mudança real quase nunca começa onde os outros veem. Ela começa onde você começa a se tornar alguém diferente, mesmo que o cenário ainda não acompanhe. Não confunda esse tempo com atraso divino. Ele é preparação silenciosa. E quando o movimento externo finalmente acontecer, ele não será frágil nem instável. Ele virá sustentado por tudo o que se moveu em você, enquanto parecia que nada estava acontecendo. Se você parar agora, nunca saberá o que estava se formando. Existe uma parte da história que só se revela para quem permanece. Não porque permanecer garante finais fáceis, mas porque sair cedo demais interrompe algo que ainda não terminou de se formar. Quando você olha para trás e tenta entender tudo o que atravessou, percebe que nada foi aleatório. Cada fase, cada silêncio, cada desgaste teve uma função. Mesmo os momentos que pareciam sem sentido estavam moldando algo que você ainda não conseguia enxergar com clareza.
Parar agora parece tentador, porque você está cansado de não ver resultados. Cansado de sustentar esperança sem confirmação. Cansado de carregar um processo que ninguém entende completamente além de você. Mas o cansaço não invalida o caminho. Ele apenas revela que você chegou longe o suficiente para estar próximo de algo decisivo. Não necessariamente de um evento externo imediato, mas de uma consolidação interna que muda tudo a partir daqui. O que estava se formando não era apenas uma resposta para a sua situação. Era você, uma versão mais consciente, menos impulsiva, menos dependente de garantias rápidas. Uma fé que não precisa ser convencida o tempo todo. Uma estrutura emocional capaz de sustentar o que antes te esmagaria. Se você parar agora, você até pode encontrar alívio momentâneo, mas nunca saberá quem teria se tornado se tivesse atravessado esse último trecho com discernimento. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no fim do processo, mas Ele também não força ninguém a permanecer. Permanecer é uma escolha silenciosa, feita todos os dias, sem aplausos, sem promessas imediatas. É escolher não decidir nada definitivo enquanto a dor ainda está trabalhando. É confiar que mesmo sem entender tudo, algo real foi construído ao longo do caminho. Muitas histórias de desistência parecem racionais no momento em que acontecem. Só depois fica claro que o que parecia fim era apenas o ponto mais sensível da formação. O momento em que a dor não gritava mais, mas ainda não tinha terminado de cumprir seu papel. O momento em que a saída parecia lógica, mas interrompeu algo que já estava em curso. Se você chegou até aqui, algo em você já mudou. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse processo. Mesmo que a situação externa ainda não reflita isso, a transformação interna já aconteceu em níveis que não podem ser desfeitos. E essa transformação pede continuidade, não por medo do que pode acontecer se você sair, mas por respeito ao que já foi construído. Não continue por obrigação. Continue por discernimento. Não permaneça esperando que tudo melhore de repente. Permaneça, porque você entende que sair agora seria negar tudo o que foi formado até aqui. A dor não veio para te quebrar. Ela veio para te preparar. E preparação só se revela plenamente quando o processo é concluído. Se você parar agora, nunca saberá o que estava se formando dentro de você. Mas se continuar, mesmo com passos lentos, mesmo sem clareza total, você dará tempo para que aquilo que começou termine de se revelar. E quando isso acontecer, você perceberá que a virada mais importante não foi ao redor, foi dentro.